Mas, Jefão, assim como a gente fez com todos os outros convidados, a gente quer fazer com você também. A gente queria, de maneira muito breve, conhecer você, saber quem que é o Jefferson Manuel, como começou a tua história toda na evangelização, como que você começou, quando que você começou a caminhar e até esse momento em que nós estamos, até aqui onde você chegou. Amém. Amém. Bom, eu tenho 39 anos, sou casado com a Jane. Um beijo, meu amor, tá acompanhando a gente. Sou pai de 6 filhos, Derção. Bênção de Deus. Que benção, Só hein? que eu esqueci de falar para Deus, Marquinhos, que eu queria os 6 comigo. Aí Deus pegou 3 para ele e deixou 3 comigo. Tá tudo certo, tá tudo em paz, graças a Deus. A meta dos pais é levar os filhos pro céu, né? Eu já bati 3 metas, Marquinhos. Eu empatei com você, mas já bati 4 lá, hein? Ah, moleque. Tá com tesouros no céu, na verdade. Né? Exatamente. E tenho esses 6 filhos, mas comigo tem a Lana, Lívia e o José. Terrível. José, terrorista total. Faz parte da Missão Rio de Deus. É um ministério missionário que nasceu em 2010. Estamos até hoje com a mesma formação. E temos vivido um tempo de muita graça e Deus está nos reconstruindo. Nos desconstruiu e está reconstruindo a sua maneira. E a gente está adorando isso porque é da maneira de Deus que tem que ser, né? A Missão de Deus nasceu em 2010 como Ministério de Adoração, numa época em que a adoração não vendia. Eu estou falando isso porque foi uma frase que alguém muito famoso falou para mim. Mas adoração não vende. E infelizmente hoje a adoração vende, né? E acabou tendo alguns desvios, mas que também faz parte do propósito de Deus. A gente vai falar muito sobre adoração hoje. E a gente está aí até hoje com a mesma formação. A gente teve uma casa de oração, você conseguiu estar com a gente em algumas mobilizações. Sim. Foi em Itapevi? Itapevi. Isso, uma casa de oração em unidade. Então, ela tinha 2 pilares, um pilar católico e um pilar evangélico. E naquele lugar era tributado a Deus louvor e adoração e momentos de intercessão pelo Brasil e pelas nações em unidade e amor. Só que a gente perdeu essa casa, né? Houve um aumento no aluguel que ficou totalmente inviável a gente continuar com a casa. Mas Deus sabe também os propósitos, né, Derção? Sim. Deus sabe os propósitos e da mesma forma que Ele desconstruiu a Rio de Deus para reconstruir da sua maneira e que está nos reconstruindo, a casa de oração a gente também entende que Ele desconstruiu para reconstruir a sua maneira, né? Então, é isso. É isso. Jeff, a Missão Rio de Deus, você comentou que vocês iniciaram em 2010, né? E 5 de agosto 5 de agosto de 2010. de 2010. E a Missão Rio de Deus nasce como? Como que vocês se encontram? Porque eu sei que vocês são um grupo de irmãos que, se não me falha a memória, se não todos, mas a maioria estão juntos até hoje, dos que começaram, Sim. pelo menos uma grande parcela dos irmãos que começaram com você. Como que é esse encontro dos irmãos que hoje são Missão Rio de Deus? E como que vocês começam esse Ministério de Adoração Rio de Deus? Vocês já se conheciam? Não? Como que foi essa convergência? Como que vocês se encontram? Como que vocês unem um propósito e decidem montar um ministério e começar um ministério de adoração? Cara, todo mundo era de grupo de oração, né? E naquela época a renovação carismática estava fervendo. A nossa diocese era um grande celeiro. Continua sendo, né? Sem dúvida. Mas naquela época a gente estava lá inserido naquela realidade. E só que a gente sentia, e cada um de maneira separada, que Deus estava chamando a gente para algo a mais. E a gente entendia que aquele algo a mais era na renovação carismática. Então como eu tinha o meu ministério, Eterna Aliança, com Danila, Diógenes, Tiago Pinduca. Me lembro bem. Né, a galera bacana. Uma galera boa. Minha esposa também fazia parte. A gente imaginava que aquele algo a mais era
na renovação carismática com o nosso ministério. Só que a gente tentava e não ia, não fluía. E aí, um dia, eu vou falar da minha parte como eu entrei na Rio de Deus, né? E aí eu conto um pouco do que os outros, como eles entraram também. E aí um dia, Derção, a gente estava tudo planejado já para gravar as nossas músicas, lançar o nosso CD. E aí, de repente, quando eu percebi, tava todo mundo no Nova Face. Aí o Tão, levou todo mundo pro Nova Face. Furou seu olho, literalmente. Cara, a gente fazendo uma presença pra estar todo mundo lá, né? Chamamos uns caras de peso pra poder ajudar, o James, o Thiago Machado, da Tatá, outros irmãos também que a gente foi agregando, íamos pra missão juntos. Falei assim, mano, vamos gravar com os caras e vamos agregar esses caras. Eu tentava trazer o Cláudio também pro Eterna Aliança. E quando eu reparei, cara, tava todo mundo no Nova Face. O Diógenes, o Thiago, a galera toda cantando no Nova Face. E aí eu ouvi de Deus o seguinte, e olha só que interessante. A Rafaela do Juninho, ela sempre falava pra mim, eu era novo na época, ela falava, menino, você é muito apegado ao seu ministério. Porque eu era assim, Derção, fazia um convite pra mim, Marquinhos, se o meu ministério não podia ir, eu não ia. Não sou músico solo. Não, mas é pra ministrar, é pra... Não, se o meu ministério não vai, eu não vou. E ela, menino, você é muito apegado. Falou, um dia Deus pode tirar esse seu ministério. Olha só. A Rafaela do Juninho. A gente era muito amigo, muito próximo mesmo. E aí, teve um dia que eu vi que tava todo mundo no Nova Face. Deus me lembrou dessa palavra. E aí, tava no final do ano, eu era coordenador, né, do Ministério de Música. Eu entreguei a coordenação, porque estava tendo uma eleição, né? Era fim de mandato. E aí eu entreguei para que outra pessoa assumisse a coordenação do Ministério de Música. E ali eu também já entreguei o meu posto. Falei com eles, a minha história, ela acabou aqui, né? E não foi por mágoa, não foi por nada, foi porque eu entendi de Deus que tinha acabado. E aí, nesse meio tempo, eu já conversava com o Cláudio. E eu não sabia que o Senhor já tinha dado uma palavra para ele, que ele iria trazer as pessoas para algo dele. E eu não sabia. E eu fui onde? Fui lá. E aí eu falei, cara, a gente precisa caminhar junto, tô sentindo algo de Deus. E ele falou, também tô sentindo. Ele era do grupo de oração do Cardoso, eu do grupo de oração do Santa Rita em Itapevi. E aí ele falou, cara, também tô conversando com outros irmãos que estão com a mesma fome e eles estão vindo aqui, tal. E aí o Senhor reuniu de maneira centralizada no Cláudio todos os outros irmãos, da maneira que o Senhor tinha falado. Detalhe, o Cláudio não chamou ninguém. O Senhor tinha falado para ele, não chame ninguém. Eu vou trazer as pessoas. E Deus levou um a um. Levou o Rafinha junto com o Alves, que é o batera. Levou levou o Michel. E aí, ali a gente entendeu que o Senhor queria algo. Aí, naquele início da Rio de Deus, a gente não tinha interesse nenhum de sair para a missão. A gente estava experimentando algo tão profundo, Derção, dentro daquele estúdio do Cláudio, que a gente chamava de caverna. Cara, a gente tá Isso é na casa do Cláudio? Na casa do Cláudio tem um estúdio, que era onde realizava o Rio de Deus Cast. O Rio de Deus Cast, isso mesmo. Sim. Tudo aconteceu ali. E, cara, quando a gente entrava naquele estúdio, era uma presença de Deus tão grande, cara. Derção, não era manipulado. Ninguém ficava instigando. Não, cara. O Espírito nos ensinava. Nós ficamos 9 meses trancados naquele lugar. Sem postar nada na internet. Sem ir para missão externa. Nada. Nada, Marquinhos. Só Deus. A gente colocava os instrumentos para poder ensaiar as músicas que Deus estava dando. Na hora que a gente dava o primeiro acorde, mano, a gente começava a orar. Quando ia ver, passava 2, 3 horas. Entrava a madrugada e a gente lá adorando, os caras chorando no chão, mano.
Lembro até hoje, teve um dia que Deus, a presença dele era tão tangível naquele lugar, cara, que parecia que a gente conseguia tocar, assim, sabe? Era denso, era um negócio palpável. E aí chegou uma hora, mano, que o Michel caiu, o Michel, o baixista, ele caiu e começou a chorar e rir ao mesmo tempo, mano. Uma euforia, assim, na presença de Deus, cara, que não tem como alguém criar aquilo, planejar. Era a presença, sabe? E ali a gente foi sendo instruído por Deus. Primeira coisa, Derção, que Deus fez com a gente. Ele falou assim, eu não quero que vocês ministrem às pessoas. Olha que crise que a gente entrou. Cara, Monsenhor Jonas Abib ensinava isso. Luiz Carvalho, todos os coordenadores da secretaria, Davi, que virou Ministério de Música, todos eles ensinavam para você ministrar as pessoas, preparar o povo para a palavra. E aí, quando a gente está dentro de 4 paredes, Marquinhos, Deus fala assim, ó, ministrem a mim. Vocês não têm capacidade de preparar o povo. Olha só. Imagina a crise. E aí a gente falou, mas como? Ele falou, carreguem as nuvens. Carreguem as nuvens com a sua adoração. Ele vai fazer chover. Carreguem as nuvens com o seu chover. pranto. Eu faço chover. Aleluia. Eu faço chover. Cara, eu tô todo arrepiado. Bendito seja Deus. E aí a gente começou a ministrar o Senhor. E a gente parava, pegava os instrumentos e a gente não ficava motivando um ao outro. Até porque a gente estava num espaço que era metade disso aqui, desse estúdio. Mas, cara, as paredes pingavam, assim, o ar-condicionado não aguentava. De tamanha presença de Deus, cara. E a gente adorando, adorando. E o Senhor foi moldando a gente no caráter que a gente tem hoje. Derção, teve um dia que o Rafinha chegou para ministrar. Era o dia dele conversar com a gente. E ele falou que ele abriu o guarda-roupa para poder trocar de roupa. E Deus falou para ele assim, ó, tem muita camiseta aí. Ele foi pegando uma por uma, até ficar acho que 2 camisetas. Ele pegou e levou e doou as camisetas. Derção, ninguém falou isso pra ele. Ninguém. Aí no outro dia a gente ia lá também, outro chegava e falava assim, cara, eu tava na rua, eu fui atravessar e Deus falou pra mim assim, ó, atravessa na faixa, porque você não tá cumprindo a justiça de Deus nem dos homens. Se acontece um acidente, você está errado. O Espírito começou a ensinar. Derção, ninguém falava. Quem que ensinou a gente sobre ministrar ao Senhor? Naquela época não tinha podcasts como tem hoje espalhados, né? Sim. Não tinha tanta referência. O Senhor nos ensinou. Ele criou a Rio de Deus e ele foi nos moldando, cara. Nos moldando. E é por isso que a gente está aí até hoje.